Este evento é uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CalSaúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSENS-MG, e da Associação Mineira de Municípios. Convidamos para compor o dispositivo o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. O vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Augusto Guimarães Oliveira, aqui representando o prefeito Humberto Souto. A ouvidora do Ministério Público, Nádia Estela Ferreira Mateus. O chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. O presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, AMANS, diretor da Associação Mineira de Municípios, AMM, e prefeito de Padre Carvalho, José Nilson Bispo de Sá. Aqui representando o prefeito da AMM, Marcos Vinícius da Silva Pizarro. O reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Wagner de Paula Santiago. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSENS-MG, Edivaldo Farias da Silva Filho. A Superintendente Regional de Saúde de Montes Claros, Jaime Tawane Pereira. O coordenador do CalSaúde, o promotor de justiça, Luciano Moreira de Oliveira. E o procurador do município de Montes Claros, Otávio Rocha. O projeto Simplificar foi desenvolvido para o fomento de práticas de autocomposição na solução de demandas de saúde, inclusive para a criação de câmaras de prevenção e resolução de conflitos no município, e foi concebido no termo de cooperação técnica firmado entre o MPMG, por meio do CalSaúde, e do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG, o COMPOR, e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSENS. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de ações relacionadas ao fomento de práticas voltadas para a resolução extrajudicial de conflitos, envolvendo demandas de saúde, com vistas a contribuir para a desjudicialização da saúde e mitigar os impactos da judicialização no SUS, ao oferecer uma via administrativa de prevenção e resolução de controvérsias. O Executivo não somente melhora o acesso dos cidadãos, reduz os efeitos negativos da judicialização, como também traz mais eficiência na solução de conflitos. Agradecemos a presença de membros, servidores e colaboradores do MPMG, de prefeitos, secretários de saúde e demais autoridades municipais, de representantes do judiciário, dos órgãos, entidades e conselhos parceiros e apoiadores do projeto e de todos que nos prestigiam. Agradecemos de maneira especial a AMANS pela cessão desse espaço e à Prefeitura de Montes Claros pelo apoio na realização do evento. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o presidente do COSENS, Edivaldo Farias da Silva Filho. Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui o anfitrião da casa, o Nilcim, prefeito da AMANS, aqui representando nesse ato o prefeito Marcos Vinícius, presidente da MM. Cumprimentar aqui o nosso conterrâneo, seja bem-vindo mais uma vez ao Norte de Minas, doutor Jarbas, procurador-geral do Estado de Minas Gerais, ao qual eu cumprimento os demais promotores aqui presentes, cumprimentar o Guilherme, vice-prefeito aqui de Montes Claros. Em nome dele, eu cumprimento todos os prefeitos da região aqui, que está nesse evento. Em nome do doutor Otávio, cumprimento todos os procuradores do Norte de Minas que está aqui presente. Em nome de Dulce, secretária aqui de Montes Claros, cumprimentar os colegas gestores aqui presentes, a James, superintendente, e demais autoridades aqui nesse auditório. Bom, hoje é um momento muito importante para o Norte de Minas, que a gente vem aqui, doutor Luciano, em parceria com o MP, no Cal Saúde, lançar o projeto Simplificar. Esse projeto é uma parceria entre COSENS, AMM e Ministério Público, com o objetivo de diminuir a judicialização da saúde, além de diminuir, facilitar a vida do cidadão mineiro no serviço de saúde. Então é com honra que a gente tem essa parceria hoje com o Ministério Público, com o objetivo de melhorar a vida da saúde dos mineiros e diminuir a judicialização na saúde, principalmente na questão de medicamento, exames, que através desse projeto, que está sendo pioneiro em Minas Gerais, a gente assinou essa parceria junto com o Ministério Público, visando melhorar esse atendimento ao cidadão. O que vai ser esse projeto? Ele vai simplificar a vida dos pacientes na saúde. Por quê? Vamos instalar as câmaras nas comarcas e, através dessas câmaras, em parceria com os municípios, a gente vai ter um diálogo direto entre Secretaria de Saúde, Ministério Público e o paciente. Porque essa é a proposta desse projeto, quando a gente assinou a parceria através do Cal Saúde, de facilitar a vida das pessoas, levando saúde e qualidade a todos os mineiros. Então, sinto-se honrado desse projeto estar sendo lançado aqui no Norte de Minas, um projeto que vai ser expandido para todo o Estado, para a gente poder melhorar a saúde dos mineiros. Muito obrigado, doutor Jarbas, por essa honra da gente dar seguimento a esse projeto. Enquanto a gente assinou a parceria, firmamos o compromisso de lançar aqui no Norte de Minas, doutor Luciano. Então, estamos aqui hoje lançando um projeto que, com certeza, vai ser uma grande parceria Ministério Público, municípios e Secretaria de Saúde. Obrigado e que a gente possa ter uma manhã maravilhosa de discussão sobre esse projeto Simplificar. Teremos agora o pronunciamento do presidente da AMANS e diretor da AMM, José Nilson Bispo de Sá. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os meus colegas prefeitos aqui presentes, secretários, promotores. Quero cumprimentar em nome de doutor Jarbas, cumprimentar todo o dispositivo. Hoje é um dia de alegria da gente estar aqui reunido para esse projeto. E é uma honra muito grande receber o Dr. Jarbas aqui do nosso auditório e todos vocês, por uma coisa tão importante para todos nós dos municípios. E a gente sabe que quando fala de conciliar, a gente enxerga esse projeto a cara de Dr. Jarbas, porque Dr. Jarbas é da paz, ele sempre de frente à promotoria, zela muito para os municípios, porque a gente sabe que saúde é uma coisa muito complicada, principalmente para nós prefeitos de cidades pequenas, que a demanda é muito grande e as dificuldades também são muito grandes. Então, se não tiver uma conciliação, uma parceria com a promotoria para as coisas andar, o município sempre fica com muita dificuldade. Então, quero agradecer, parabenizar todos os promotores por essa iniciativa, que com certeza vai dar certo, e nós aqui na AMANS, nós os prefeitos, a casa aqui está sempre à disposição, doutor Jarbas, para tudo que for de bom
para os municípios. Nós estamos aqui junto para ajudar no que precisar. E muito obrigado a todos e uma boa reunião. Convidamos para fazer parte desse dispositivo também o coordenador regional da Macro-Região Norte de Saúde em Montes Claros, do promotor de justiça Daniel Lessa Costa. Ouviremos agora o vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Augusto Guimarães Oliveira. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de cumprimentar aqui e agradecer a presença de mais uma vez do Dr. Jarbas Soares, procurador-geral do Estado, mas também sabemos que é um procurador-geral do Norte de Minas, né, pelo carinho que ele tem, né, e lembrando aquele frase da Bíblia, né, que a gente não pode ganhar o mundo e perder a alma, né, e o Dr. Jarbas continua com a alma aqui no Norte de Minas, né, e gostamos muito da presença sempre dele. A doutora Nádia, o presidente Nilcinho, o Edivaldo, o doutor Rodrigo, o doutor Daniel, e cumprimentando o doutor Daniel, cumprimento todos do Ministério Público aqui presentes, doutor João Paulo, doutor Rodrigo, cumprimentar o doutor Paulo, nosso chefe lá da universidade, o reitor, professor Wagner, a Gene, meu grande colega, doutor Otávio, cumprimentar o doutor Victor, representando o Poder Judiciário. E aqui, nesse dia, quando nós vemos mais uma inovação do Ministério Público de Minas Gerais, lembrando, como foi dito anteriormente aqui, o Ministério Público de Minas Gerais ele está sempre buscando as melhores formas de levar a justiça efetivamente. E lembramos, né, que é pioneiro em várias questões. E aqui, mais uma questão importante, né? E aqui cumprimentando todas as secretárias em nome da nossa secretária Dulce. Dizer que Montes Claros, como berço do SUS, e aqui está o doutor Itagiba, né, um dos pioneiros, né, do SUS no Brasil, dizer que essa questão de simplificar é uma das coisas mais importantes, a racionalização. Sabemos efetivamente que a saúde ela tem sido, vamos dizer assim, preocupação efetiva, porque os recursos públicos são finitos. E as descobertas da medicina, as evidências cada vez mais claras que acontecem dos aspectos, é que provoca essa necessidade de essa judicialização cada vez mais intensa, considerando que os normativos eles são estanques e nem sempre acompanham a dinâmica da sociedade. E aqui, lendo rapidamente, né, nos jornais ou nos levantamentos, constatou-se que existe mais de 520 mil casos de judicialização na saúde no país há cerca de 3 meses. Demonstra que, muitas vezes, aquilo que se busca, que é a vida, que é a qualidade da vida das pessoas, que é a saúde das pessoas, ela não terá uma resposta efetiva se caminhar por todo o processo legal. Então, entendendo que a publicização dos fatos, os objetivos aqui propostos e trazendo aqui na MANS, que é a casa dos prefeitos que representam a sociedade, demonstra que o Ministério Público ele caminha junto com a sociedade, de buscar ser mais prático, mais rápido, respeitando aquilo que é o certo, que é o justo. Então, parabéns, que essa ação seja compreendida por todos, que todos entendam que nós todos temos o mesmo objetivo, tanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, quanto o Poder Executivo, quanto a sociedade, que é garantir a vida das pessoas. Então, parabéns e que tenhamos mais sucesso e que as inovações cheguem para nós gastamos menos tempo na burocracia e tenhamos mais tempo na eficácia e no atendimento. Sucesso a todos. Anunciamos o pronunciamento do Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer a permanente companhia da ouvidora do Ministério Público, a promotora Nádia Mateus. Agradecer também ao presidente da AMANS, querido amigo, prefeito Nilcinho, de Padre Carvalho. Dia 4 estaremos lá. Quero cumprimentar na sua pessoa as prefeitas, os prefeitos aqui presentes, reafirmar nosso respeito pelos mandatos populares, pela gestão municipal e ressaltar a nossa parceria com todos os representantes dos municípios. Agradecer também a presença do vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. Cumprimentar na sua pessoa o prefeito Humberto Soto, que dá demonstrações que é possível administrar sem corrupção. Também quero agradecer a presença do juiz de direito Vitor Luiz de Almeida, que aqui representa o Foro de Montes Claros. Importante a presença da magistratura nestes eventos, porque sabemos as demandas acabam desaguando naquele poder. Agradecer a permanente colaboração do reitor da Universidade de Montes Claros, a Unimontes, professor Wagner Santiago. Registrar que o projeto do Barco ao Pará foi aprovado na plataforma Sementes e brevemente o Rio São Francisco terá mais uma ferramenta de cidadania. Cumprimentar o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Edivaldo Farias Filho, nosso conterrâneo, o que mostra que o norte de Minas está descobrindo o seu poder de também interferir nas políticas públicas estaduais. Saudar na sua pessoa as secretárias municipais, os secretários municipais e todos os agentes de saúde dos municípios. Cumprimentar a superintendente regional de saúde de Montes Claros, DM Pereira, representante do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Machado, aqui presente, Dr. Farley Ribeiro, os procuradores municipais, cumprimento na pessoa do Procurador-Geral do município de Montes Claros, e, finalmente, quero saudar meus colegas, o chefe de gabinete da Procuradoria, Paulo de Tasso, o coordenador estadual do CAU da Saúde, da nossa área de saúde, Luciano Moreira, que faz um trabalho excepcional nesta coordenação. E é incrível que toda vez que o governador se refere a um nome no Ministério Público, ao meu, porque trabalho diariamente nos contatos com ele, o único nome que ele sabe de cabeça é o do Luciano Moreira, por conta do belíssimo trabalho de coordenação que exerceu na pandemia. Também quero cumprimentar o Daniel Lessa, nosso coordenador regional de saúde, brilhante promotor de justiça, e registrar a presença dos meus colegas, que estão aqui em grande número. Ana Flávia Amorim, André Albergue, Bernardo Sanguinetti, Breno Rodrigues de Oliveira, Carolina Gruber, da minha querida São Francisco, Diogo Rangel, Gabriel Marambaia, Gabriel de Castro, Joana Dark Oliveira Alves, João Lucas Bebê, João Paulo Fernandes, Joaquim Úrsula Júnior, Laís Couto, Marcelo Trindade, Maria Isabela Colares, Reginaldo Romeiro, Renata Andrade, Rodrigo Ellison, todos aqui demonstrando o interesse do Ministério Público nessa matéria que nos atormenta todos os dias. Senhor presidente, todos nós que estamos aqui da área do direito, durante séculos, estudamos para litigar. O processo é a nossa ferramenta de trabalho, o civil e o penal. E foi assim que nós criamos esse mito chamado judicialização da saúde e o outro mito, o ativismo judicial. Na verdade, nós temos um direito constitucional consagrado a todas as pessoas, todos os cidadãos, o direito à prestação dos serviços de saúde. E
a verdade é que o SUS, o maravilhoso Programa Constitucional Brasileiro, tem prestado relevantes serviços ao país, como foi demonstrado na pandemia, mas a realidade nos mostra que o sistema ainda está sendo formatado, sendo executado e ainda deficiente por razões inúmeras. O sistema prevê as obrigações da União, prevê as obrigações dos estados e prevê as obrigações dos municípios. Acontece, como dizia o grande Ulisses Guimarães, as pessoas não moram na União, não moram nos estados, moram nos municípios. E lá é que acontece o fenômeno da judicialização da saúde. As pessoas necessitam, os municípios muitas vezes não têm condições estruturais para atender às demandas da saúde, o Estado está com uma certa distância e a União está muito distante. É a Justiça Federal que tem que responder às ações no âmbito da União. Portanto, aonde as coisas acontecem? Nos municípios. Quem está mais diretamente ligado ao cidadão? O prefeito. Aliás, na maioria das cidades, o cidadão sabe, inclusive, onde mora o prefeito. E os polos regionais, como Montes Claros, acabam recebendo essa demanda também de toda uma população, como do norte de Minas, algo em torno de 2 milhões de pessoas. O sistema não comporta e o caminho é a judicialização. Pode ser feito por meio da Defensoria Pública, que está mais nos grandes centros do que nas cidades menores. A porta que se bate é o Ministério Público. O promotor de justiça, diante daquela realidade e de não atendimento do cidadão pelo município, por inúmeras razões, acaba batendo a porta do Ministério Público. O Ministério Público aciona o juiz defere as medidas e o sistema desmorona, desestrutura. O planejamento do município acaba sendo desarranjado e as demandas não passam por um processo adequado de análise, porque a ordem judicial, todos nós sabemos, tem que ser cumpridas. Portanto, esse é o quadro que nós vivenciamos hoje em todos os municípios e nas comarcas de todo o estado. O que acontece? O Ministério Público, ciente do seu dever, busca um novo caminho, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, que é o caminho adequado. O litígio só se justifica quando o conflito está instalado. As prefeitas, como eu vejo a minha amiga prefeita Valquíria de Vazelândia aqui, e os prefeitos, eles querem atender. Aliás, é até inadmissível, impensável, que uma prefeita e um prefeito quer negar o serviço de saúde ao cidadão. Acontece que as demandas desestruturam o sistema montado. E o Estado está um tanto distante, a União bastante distante. Acaba que o município que é acionado. Nós sabemos que tem um sistema de compensação depois, para que os municípios façam essa compensação com os outros entes, mas nem sempre isso vai funcionar. Luciano, nosso coordenador de saúde, junto com o presidente dos consórcios municipais, o colega Edivaldo, e junto todos os promotores e promotoras de justiça no Estado, buscaram o caminho mais correto para situações como essa. O Ministério Público já implementou sua política de autocomposição, o Compor, que é o nosso órgão estadual de autocomposição, é um grande sucesso, o que mostrava que todos estavam esperando uma mesa para sentar, para conversar e para resolver. Quantas questões estruturais do Estado estão sendo resolvidas nessa mesa de negociação do Ministério Público, e diariamente. O que nós estamos fazendo aqui agora é transpor essa política para os municípios, criando as câmaras
de conciliação. O que se vai fazer? Os promotores e as promotoras terão a dimensão da realidade do município, das demandas dos municípios, e os municípios terão acesso às futuras ações que o Ministério Público pode propor. Então, nós estamos buscando uma mesa de negociação da sociedade civil para nós, dentro da realidade dos municípios, das competências dos 3 entes federados, encontrarmos as soluções daquelas demandas. Porque também é muito fácil colocar numa ambulância e encaminhar para Montes Claros. O sistema aqui não suporta, aqui nós não temos ainda o hospital regional público, como as outras 7 regiões do estado que estão recebendo agora, e, portanto, o caos está instalado. Então, isso é maturidade, isso é avanço institucional, isso é inteligência, é sabedoria, é avanço civilizatório. Portanto, nós adotamos como princípio institucional menos ações e mais soluções, até porque a sociedade está cansada de judicialização sem efetivação, sem efetividade, porque o município vai recorrer, o Estado vai recorrer, e muitas vezes a situação daquele cidadão, sobretudo nos atendimentos das cirurgias seletivas, acaba sendo prejudicado. Portanto, caro Luciano, meus parabéns, caro Edivaldo, meus parabéns, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, senhores secretários e secretárias municipais. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar atender a cidadania de forma inteligente e com resultados efetivos para a população. Fiz questão de estar aqui presente, não só porque é minha terra de nascimento, mas porque o Luciano escolheu Montes Claros para iniciar esse projeto. Aliás, tudo de bom que acontece no Ministério Público de Minas Gerais começa em Montes Claros. Agora, em abril, dia 18, nós estaremos novamente aqui com o projeto MP em Movimento, que é para nós buscarmos uma melhor governança legislativa, e a coordenadora da área, que é carioca, do Rio de Janeiro, escolheu Montes Claros para começar o projeto. É porque o norte de Minas consegue ter algo muito importante no que a gente está buscando, a conversa, porque o povo aqui é afetivo, o povo aqui ouve e sabe trabalhar bem. Então, Montes Claros, muito obrigado mais uma vez, obrigado, prefeito Guilherme, obrigado às prefeitas e os prefeitos que vieram, os secretários municipais e, muito especialmente, meus colegas do Ministério Público. Todos têm muitas obrigações nas suas comarcas e vieram aqui para ouvir, dialogar e levar para as suas comarcas uma cultura cada vez mais forte do diálogo e do consenso. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e bom evento. Agradecemos a todas as autoridades do dispositivo e convidamos para que tomem os lugares reservados no auditório. À exceção do Dr. Luciano, que fará a apresentação do projeto Simplificar. Bom, muito bom dia. Eu peço licença a todas as autoridades, todas as pessoas aqui presentes, para cumprimentar cada um de nossos anfitriões aqui,
Dr. Jarbas Soares Júnior, nosso Procurador-Geral de Justiça, o prefeito de Padre Machado, que representa aqui todos os prefeitos, Poder Executivo da região, e na pessoa dele, então, cumprimento prefeitos, secretários de saúde, procuradores gerais, procuradores de municípios, e também aqui o nosso segundo anfitrião, nosso parceiro do Projeto Simplificar, o secretário de Saúde Berizal, Edivaldo, e, portanto, né, quero que cada um de vocês sinta-se cumprimentado, abraçado. É um prazer e é uma honra começar esse projeto aqui pelo norte de Minas. Como o doutor Jarbas disse, né, nós reconhecemos o potencial, a capacidade dos gestores aqui do norte de Minas, dos nossos colegas do norte de Minas, para o diálogo. Né, e fazer uma menção também à importância aqui da presença do Poder Judiciário para conhecer o projeto e também cada um que está nos assistindo pela TV MP. Bom, essa apresentação muito simples, muito singela, visa trazer então essa experiência que é o projeto Simplificar, a ideia do Cal Saúde para 2024, então com esse primeiro projeto, Simplificar e Solucionar. É um projeto que é inspirado, e aí eu tenho que fazer aqui a justiça, né? Eu não sou de fazer cortesia com chapéu alheio, é um projeto que é inspirado numa proposta do município de Paracatu, né? Uma proposta que nasceu com servidores de Paracatu, que apresentaram para a nossa colega Maria Constância, e o Cal Saúde e o Compor, doutor Jarbas, por meio do NUPIA, viram o potencial desse projeto de reduzir judicialização, de desjudicializar e de resolver, de ajudar a resolver a vida das pessoas. Eu queria mostrar esse dado, vou ler para vocês, está um pouquinho embolado, a evolução dos processos sobre saúde nos últimos anos. Nós vemos que, em primeira instância, o aumento nos últimos 9 anos foi de 198%, em segunda instância, de 85%, e, por outro lado, né, com as políticas que o Poder Judiciário vem implantando nas várias áreas, principalmente por meio do Conselho Nacional de Justiça, uma queda dos processos de primeira instância em 6% e dos processos de segunda instância em 32%. Então, nós vemos que há um descompasso, né, numa tendência de desjudicialização nas demais áreas e uma tendência de judicialização crescente na área da saúde. Quando nós olhamos, né, os dados por estados, antes aqui, os dados absolutos vão mostrar São Paulo na liderança, estado mais populoso, é esperado, mas logo em seguida a gente vê o Rio Grande do Sul, seguido de Minas Gerais, né? Então nós percebemos claramente, né, que nós temos aqui um campo para trabalhar, né? Há quem diga, né, que esse número tão elevado, ele nos motiva, né, porque mostra que os nossos esforços certamente terão resultado e vão se expressar em números também bastante relevantes. Quando nós olhamos para a média de processos por 1.000 habitantes, estão aqui tentando afastar a influência da maior população de cada estado, nós vemos que Minas Gerais, de novo, está em terceiro lugar. Então, ou seja, a nossa judicialização aqui em Minas Gerais, na área da saúde, de fato, ela é bastante relevante, bastante representativa. Nós estamos falando ali de 2,88 processos por 1.000 habitantes ano. Agora, vão me permitir aqui vender o peixe do Ministério Público, né, e mostrar como que as palavras do Dr. Jarbas e a política de autocomposição do Ministério Público, que vem já de muitos anos, com vários instrumentos do próprio CNMP, que propôs na Carta de Brasília a maior resolutividade nos membros, isso tem se expressado em números. Nós olhamos aqui de 2016 a 2022, números expressivos de procedimentos registrados no Ministério Público. Tudo que chega no Ministério Público, é importante a gente falar isso para os prefeitos, secretários de saúde, o controle social que está aqui presente por meio do Farley,
tudo que chega no Ministério Público tem um registro, né? Não há nada que possa ser informal, engavetado, como se diz por aí. Tudo gera um procedimento, um número, um registro no nosso sistema. Então, quando a gente vê essas colunas mostrando ali quase 35 mil procedimentos no ano, isso significa que a população conhece as portas do Ministério Público. Isso significa que nós, promotores de justiça, estamos atendendo a população, né? Não somos nós que geramos automaticamente aquelas demandas. Aquelas demandas são trazidas pela população para o Ministério Público. Mas, por outro lado, nós vemos que em todos os anos o número de procedimentos encerrados supera o número de procedimentos registrados. E quando nós vamos para os procedimentos encerrados sem ajuizamento da ação, nós verificamos que corresponde na casa aí, em todos os anos, de 90%. Então, ou seja, o Ministério Público judicializa cerca de 10% daquilo que chega até as promotorias de justiça. São números que são relevantes, se nós olharmos em termos absolutos, sim. Né? O Ministério Público é um ator que é representativo na judicialização, mas muito menos do que os demais e muito menos do que poderia ser. Imaginem se a cada ano, cada demanda que chegasse ao Ministério Público virasse um processo. Né? Então, eu quero destacar isso aqui, que inspirados, né, nas nossas lideranças já de muitos anos, nós, né, nossos colegas promotores de justiça, nós todos, temos buscado, sim, a atuação resolutiva e a solução extrajudicial dos problemas. E aí o projeto Simplificar, que é uma parceria com a MM e com o COSEMES, esse QR Code vai encaminhar vocês para uma cartilha do projeto Simplificar, vai encaminhar para uma minuta de termo de cooperação técnica e também para uma minuta de decreto municipal. Ele propõe nós avançarmos na desjudicialização da saúde. Né? Todo gestor que conversa comigo se queixa da judicialização. Eu não sou de demonizar a judicialização, mas, de fato, como eu mostrei, é um fenômeno que está desproporcional até em relação aos demais movimentos que vêm acontecendo no Poder Judiciário. Dito isso, né, nós podemos pensar em várias causas, né, como o excessivo marketing dos laboratórios farmacêuticos por meio dos médicos, o lançamento de tecnologias novas, mas outras questões, né, também não deixam de ser relevantes, como o bom funcionamento da política pública. Nós sabemos que a atenção primária ela resolve 85% das demandas da população. Então, se nós tivermos políticas públicas de atenção primária, assistência farmacêutica rodando bem, em tese, né, eu tenho uma possibilidade de reduzir essa judicialização. E aí, como o doutor Jarbas disse, nós temos no Ministério Público a mesa do compor para as demandas coletivas, para as demandas complexas. Nós temos conversado, por exemplo, aqui com o município de Montes Claros e com o Estado e com a Unimontes, sobre a atuação do HU, né, do Hospital Clemente Faria, na rede de urgência e emergência da região. Isso é uma demanda muito complexa. Levamos para a mesa do compor. Mas nós temos um sem número de demandas, principalmente individuais, que chegam nas promotorias de justiça e que se refletem naqueles números que nós apresentamos aqui anteriormente. Então, qual que é a ideia do projeto Simplificar? Muitas vezes nós vemos na judicialização da saúde, o doutor Vitor pode ser testemunha nossa, diz o Ministério Público, a Defensoria Pública, ser cobrada para apresentar a negativa, né? Ou seja, que o poder demandado, né, o ente federado demandado, diga que ele não está prestando aquela tecnologia, não está realizando aquele procedimento, não está entregando aquele insumo. E eu acho que aí fica uma
uma provocação aos municípios, né? Não deveria o cidadão buscar a negativa, né? Deveria o cidadão buscar a solução da sua demanda. E é claro, se for o caso de não atender, né, se for o caso de uma tecnologia que não está padronizada, que não há evidência da sua eficiência, que tenha a negativa, né, que tenha sim a negativa. Mas, em primeiro lugar, é importante que o cidadão seja acolhido, né, e que não seja aquela negativa burocrática, no sentido de que, olha, esse medicamento o SUS não fornece, esse tratamento o SUS não faz. Quantas vezes eu já recebi essa resposta? E muitas vezes o SUS não fornece ou o SUS não faz está escondido atrás, por exemplo, de um fornecedor que não está entregando. A gente está vendo agora, não sei se vocês viram algumas matérias em relação ao fornecimento de medicamentos estadual, né, em relação aos medicamentos componente especializado. Conversando com o Estado, nós estamos sabendo que são fornecedores que estão em dificuldade de fornecer, a União. Então, se o cidadão bate na porta do município ou do Estado e a resposta é simplesmente o SUS não fornece, o que vai acontecer com aquela negativa? Aquilo vai virar um processo em poucos dias. Agora, se a explicação é, olha, o medicamento está atrasado, ele vai ser fornecido, está prevista a entrega para tal data, é possível, e buscar alternativas, né, para resolver o problema do cidadão naquele intervalo, muito possivelmente aquilo não vai virar um processo, né? Se o cidadão está aguardando uma cirurgia eletiva, né, e a resposta é o SUS não faz, possivelmente aquilo vai virar um processo. Se a resposta é o seu lugar na fila é tal, a previsão do seu tratamento é ser feito em tanto tempo, possivelmente aquilo não vai virar um processo, principalmente se nós tivermos ali um prazo razoável, uma expectativa razoável. Se o cidadão bate na porta do município buscando um remédio que é fornecido pela União ou pelo Estado, e o funcionário do município fala assim, aqui não tem esse remédio, aquilo vai virar um processo. Se ele fala assim, olha, aqui não tem, mas se você pegar esse formulário aqui, entregar para o seu médico, ele preencher e você levar na farmácia estadual, lá na unidade regional de saúde, você vai receber. Ou seja, se eu tenho simplesmente a negativa, aquilo vai virar um processo. Agora, se eu tenho alguém que vai receber aquela pessoa, ouvir e dar uma resposta, ainda que seja o não, né? Não tem esse, mas você pode usar esse outro, leva para o seu médico e veja se ele pode substituir esse medicamento por esse outro que está padronizado no SUS. Talvez aquilo não vire um processo. Então, a ideia do projeto Simplificar é que a gente tenha câmaras de prevenção e resolução de conflitos, que a lei prevê, né, o Código de Processo Civil prevê, a lei de mediação prevê, no âmbito dos municípios, que a mesa do Ministério Público para as demandas complexas está posta. Agora, como os prefeitos da região da Zona da Mata que me procuraram, reclamaram uma vez, falaram assim, doutor, eu nem sou contra a judicialização, não, mas eu queria que antes o cidadão fosse orientado a me procurar, porque quem sabe eu não consigo resolver essa demanda. Aí quando chega o processo, já chega com a ordem do juiz mandando pagar, mandando cumprir, eu não tenho mais o que fazer. Ou eu cumpro, ou eu vou sofrer uma multa, uma penalidade, vai bloquear dinheiro na conta do município. Então, o que a gente está colocando é isso, né, que haja um órgão, né, a lei prevê que seja no âmbito das procuradorias municipais. Eu acho que é muito tranquilo descentralizar para a Secretaria de Saúde, até porque normalmente a gente tem um advogado, tem um procurador do município que está na Secretaria de Saúde, e que aquela demanda então seja analisada. Se for para negar, daqui a minha provocação não é para deferir 100%, né, do que o cidadão procura, porque a gente sabe que tem muita demanda que é contaminada pelo marketing do laboratório e por outras questões. Mas a minha provocação é que as pessoas sejam acolhidas e ouvidas, né? Se tiver que
negar, que seja negado, mas explicando para a pessoa, né? E mais, muitas das vezes, não necessariamente vai ser a negativa, como eu estou dizendo, né? O fornecedor está atrasado, então não adianta processar o município, porque se processar o município, ele não vai ter como fornecer, porque o fornecedor não está fornecendo medicamento. Como é que vai fazer se está comprado, está licitado, e o contrato, o fornecedor não está entregando? Não é? Então, esse esclarecimento, olha, vai ser entregue, sua posição na fila é tal. Na área de saúde mental, né, que as famílias nos procuram, muitas vezes, já para fazer ação de internação compulsória. O primeiro lugar que nós, como colegas do Ministério Público, devemos encaminhar é devolver essas demandas para a saúde mental do município, para que ele seja avaliado, o cidadão seja avaliado, seja verificado, é caso mesmo de internação, ou dá para acompanhar aqui, dá para ele ser avaliado, ser submetido a tratamento no CAPS, ter apoio de outras políticas públicas, e muitas vezes a gente sabe que a judicialização da saúde mental leva ao encarceramento de pessoas e às vezes em comunidades terapêuticas em locais totalmente inadequados. Então, nessas demandas, a gente devolver a demanda para o município vai permitir uma possibilidade de organização, né? E ali, o artigo 174 do Código de Processo Civil vai dar a base. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades de administração pública, avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública e até celebrar termo de ajustamento. Então, a gente vê que o Código de Processo Civil já tem ali uma chave, né, um dispositivo para desjudicializar. Quando nós vamos, né, eu vou ficar só na lei de mediação, que a gente tem outros dispositivos nessa linha. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativas de conflito, exatamente o que a gente está propondo, para dirimir conflitos entre órgãos e entidades de administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos. Exatamente aqui entra por meio da composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público. Exatamente isso, o cidadão que quer o medicamento e o município que está sendo provocado a fornecer. E ali, agora vem aqui para os meus colegas das procuradorias dos municípios, meus colegas dos ministérios públicos, parágrafo 1º, o modo de composição e funcionamento das câmaras será estabelecido por meio de regulamento de cada ente. Então, ou seja, não precisa uma lei municipal criando a Câmara. Basta um decreto do prefeito estabelecendo essa organização. E nós, naquele QR Code que eu apontei, a gente passa um modelo de decreto, um modelo de termo de cooperação técnica com o Ministério Público, porque esse termo de cooperação técnica, ele vai propor os fluxos. Como que o cidadão chega, como que é a resposta, como que responde para o Ministério Público, como que se dá no caso de medicamentos, no caso de procedimentos, como que se dá no caso de internação. O termo de cooperação técnica é importante para a gente ter um plano de trabalho conjunto do município com o Ministério Público, e a gente orienta como foi a experiência de Paracatu. Como eu disse, nós pegamos o exemplo de Paracatu e ajustamos, tirando a realidade local, a algo mais genérico para ser adaptado nos demais municípios. E trouxemos o decreto para que possa ser regulamentado o âmbito municipal. Então é importante, né, que os municípios leiam o manual, que está direcionado mais aos colegas, que mostra como que é o fluxo dentro do Ministério Público, como que os colegas submetem o TCT ao município, a quem que encaminha dentro do Ministério Público. Esses documentos já foram pré-aprovados pelo Compor e pela área administrativa do Ministério Público, então são acordos de cooperação técnica que vão tramitar celeremente no Ministério Público, que já passaram pelo nosso jurídico. Então é importante que vocês leiam, para que possam, então, celebrar o TCT e elaborar e emitir o decreto. Finalizando, né, quais são as vantagens que a gente vê nesse modelo, então, adotado por Paracatu
e transformado em projeto institucional do Ministério Público. A desjudicialização e a redução das demandas judiciais para os municípios. O compor do Ministério Público tem soluções dos casos que chegam ao compor entre 80% e 90%. Então, pensem bem, é uma quantidade de solução de casos e de diminuição de ações judiciais muito elevada. Outra vantagem, redução do acervo processual para o Poder Judiciário. Nós mostramos aqui a judicialização que mais cresce é a da saúde. No resto, o Poder Judiciário está tendo êxito em fomentar, junto com os advogados, o Ministério Público, Defensoria, a desjudicialização. A racionalização da atuação do Ministério Público na área da saúde, né? Trazendo aqui para os nossos colegas. Qual que é a vantagem, então, de a gente propor ao município a criação das câmaras? Aquela demanda individual, né, e muitas comarcas, como estão aqui presentes, não há defensoria pública para as demandas individuais. Aquela demanda individual, ela pode ser primeiro resolvida lá no município. E aí, se for o caso, né, o promotor de justiça atuar. Então, vai poder racionalizar a atuação do Ministério Público, para que a gente fique mais com as demandas coletivas, discutindo, né, as políticas públicas, que eu acho que esse é o nosso papel na saúde. Discutir a efetivação da atenção primária, da rede de atenção psicossocial. E, por fim, a melhoria para o cidadão, né, do acesso aos procedimentos, medicamentos e insumos em geral. O que nós sabemos é que o tempo da justiça é muito diferente do tempo da pessoa. O cidadão procurar o promotor, para o promotor fazer uma ação, ser distribuída ao juiz, o juiz sentar, analisar, vai para o oficial de justiça para fazer a comunicação do ato. Ou seja, aquela urgência, por mais que nós falemos em urgência no Ministério Público e no Judiciário, a nossa urgência é diferente da urgência do cidadão. Né? A urgência dele é para ontem. Então, eu vejo aqui uma possibilidade também de melhoria de acesso, né? E acesso àquilo que interessa. Né? O acesso à justiça é importante, mas acesso ao bem da vida é mais importante. Porque se eu tenho acesso ao medicamento, se eu tenho acesso ao crédito, né, lá nas relações privadas, se eu tenho acesso ao bem da vida que eu quero, eu não vou ao judiciário. Né? O judiciário, ele é um ator para efetivar o direito quando negado. Se eu não tenho negativa, né, eu reduzo, então, essa necessidade. Então, com isso, eu queria agradecer muito a presença de todos, a atenção de todos, e nos colocar à disposição por meio dos contatos do Centro de Apoio, né, também o meu contato pessoal, que vários colegas e vários gestores, né, Edivaldo e todos têm, e, portanto, né, contar aí com o apoio de vocês, me colocar à disposição também por meio do Compor. O Compor tem um núcleo de incentivo à autocomposição. Então, se os prefeitos, secretários, procuradores municipais quiserem treinar suas equipes, nós podemos agendar capacitações com a equipe do Compor para vocês. Então, nós estamos plenamente aqui à disposição. Muito obrigado. Para assistirmos à apresentação do projeto piloto, convidamos a responsável técnica pela Farmácia Central de Paracatu, a farmacêutica Tatiana Tosta de Almeida. Bom dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui, né, vendo o nosso projeto ganhando campo. Foi um desafio, né, a gente iniciar, mas temos hoje resultados bem expressivos. Trouxe alguns exemplos aqui. É difícil falar depois de tantas
de tantas falas, né, muito dentro do que é o nosso projeto. Então, o meu foco vai ser dentro da nossa atuação, né, dentro do trabalho em campo, né, e um pouquinho dos nossos resultados. Então, estou como coordenadora do Núcleo Técnico de Paracatu. Estamos atuando há quase um ano, né, bem recente ainda, mas um pequeno espaço de tempo onde a gente já conseguiu entender a importância desse atendimento prévio, né, antes do início de um processo judicial. Como que surgiu a ideia? Eu trabalho há 3 anos no serviço público e, apesar do pouco tempo, eu vinha já observando o crescente número dos processos judiciais. E o que eu pude observar? Em alguns deles, né, na época ainda como farmacêutica, né, apenas lá na farmácia central, eu percebia que a gente tinha o acesso pela via administrativa e que muitas das vezes essa etapa ela era pulada, ela era ignorada e passava-se já direto para os processos. Então, foi daí que começamos, né, a pensar em algo que pudesse amenizar essa situação. Então, os tipos de demandas, em Paracatu, o ranking é de medicamentos, acho que não diferente das demais realidades. Os procedimentos em geral, né, cirurgia, exames, consultas, internações, e nessas internações, como o Dr. Luciano bem falou, as internações compulsórias, né, a maioria delas. E um pouquinho do cenário de Paracatu. Em 2022, tivemos um total de 66 ações individuais de saúde, das quais 24 eram de medicamentos. Então, nós temos aí cerca de 40% de ações de medicamentos no ano de 2022. E qual que era o nosso maior desafio? Né? No cumprimento dessas ações, eu tinha que lidar diretamente, porque era a compra de medicamentos. E muitas das vezes a gente encontrava ali decisões para serem cumpridas num prazo muito aquém do prazo de compra pública, e era uma das nossas maiores dificuldades. E o que fazer então? Num curso, em um momento antes desse curso de judicialização, me chamou a atenção, e aí eu trago aqui também, né, chamando a atenção da importância para que os profissionais sempre se atualizem. Eu assisti uma palestra em um congresso, que foi ministrada pelo coordenador do Natjus do Rio, e percebi que a gente tinha o que fazer, não era somente cruzar os braços e aceitar. E a partir daí aconteceu a possibilidade de um curso de judicialização, onde eu participei, que foi em novembro de 2022. E a partir desse curso, o Natjus ele lida mais com o TJ, né, com os magistrados, e a partir desse curso eu percebi a possibilidade da gente atuar também com o Ministério Público. E uma fase pré-processual, né, que foi onde se deu a criação do nosso Núcleo Técnico da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, então, meu gestor abraçou a causa quando eu apresentei, né, a ideia. A gente propôs para, na época, era a doutora Maria Constância, né, acho que ela até entrou em contato com o doutor Luciano, né, foi bem no início do processo, do projeto. E em março do ano passado, nós tivemos a assinatura de um TAC não coercitivo, mas com o intuito de ser um projeto piloto para a gente já começar a prestar as informações para o Ministério Público. Trabalhamos de março até junho, onde nós assinamos o termo de cooperação técnica
para daí, efetivamente, a gente dar início ao trabalho do núcleo. Composição do núcleo. Um dos dificultantes que nós encontramos seria em relação à equipe técnica para compor o núcleo. Dificuldade nas contratações, contratar pessoal só para isso, né, é o que a gente ouve muito. Então, qual foi a ideia inicial e, na verdade, ela perdura até hoje? Eu entrei como coordenadora desse trabalho, né, eu sou farmacêutica, atuaria na parte técnica também, e nós temos uma portaria de nomeação, onde temos os membros consultivos. Esses membros consultivos, eles foram escolhidos estrategicamente, né, nos pontos onde a gente poderia coletar as informações. Então, nós temos hoje 2 médicos, 2 enfermeiros e um técnico de enfermagem, e as parcerias internas dos setores, que são elas a regulação, a Secretaria Regional a Gerência Regional de Saúde, ou a Superintendência, o Hospital Municipal e o CAPS. Então, a partir dessa composição, o núcleo, né, comecei na elaboração das notas técnicas sozinha, mas obtendo informação prévia já dessas demandas que eram acolhidas pelo MP, através dessa equipe. Eu sempre falo que a nossa premissa sempre é a ética e a imparcialidade. A ética no quesito de não alterar as prescrições médicas, e a imparcialidade, inclusive nós não temos o contato direto com o paciente, já para nos dar uma liberdade maior em relação à aplicação, né, das políticas públicas de forma imparcial. Então, o Núcleo Técnico da Saúde, eu vou falar um pouquinho de como a gente acolhe essas demandas e como a gente despacha, mas a gente trabalha sem contato direto com o paciente. Diante das reuniões que foram realizadas, né, no início do processo, a gente conseguiu ali definir uma estrutura e um fluxo mínimo para que a gente iniciasse. Então, inclusive, ele perdura ainda, né, a gente trabalha ainda dessa forma. O Ministério Público, ele acolhe a demanda, juntamente com os documentos médicos, e a gente tem uma lista, né, um checklist mesmo, para que o MP digitalize esses documentos que são apresentados pelo paciente ou por um responsável, encaminha para o núcleo, tá? Através de e-mail mesmo. A gente não tem, agora que nós estamos cogitando ter uma sede fixa, né, física, mas até então é totalmente virtual, né? Até às vezes as reuniões que a gente mantém com o MP, nós ainda estamos sem sede física, né? E aí o núcleo ele vai analisar essa demanda, solicitar as informações ao setor responsável. Então, se for um caso oncológico, por exemplo, a gente solicita a informação à regulação. Esse paciente foi regulado, né? Se ele não foi regulado, às vezes ele está fazendo um tratamento particular e quer acesso ao medicamento via SUS. Então, nessa nota técnica que o núcleo elabora, a gente coloca ao final sugestões ou encaminhamentos, né? Apontando qual é o caminho para que aquele paciente, quando for o caso, para que ele tenha acesso àquela demanda pela via administrativa. Após a emissão da nota técnica, hoje eu tenho uma estagiária que me auxilia na fase inicial dessa nota técnica, né, colocando o nome do cidadão, qual é o pleito, né, os dados básicos que não alteram. E a análise sou eu que faço mediante as informações que eu tenho dos locais que me apresentam. Fechando a nota técnica, ela é enviada por assinatura digital, enviada por e-mail ao Ministério Público,
o Ministério Público vai avaliar, podendo proceder com o arquivamento ou instaurar um processo. A gente tem hoje muitos casos onde, um exemplo até que o doutor Luciano citou, que é uma demanda hoje que vem aumentando, que é referente aos medicamentos do componente especializado. Muitas das vezes o MP vem fazendo um acompanhamento desses processos, né? A gente orienta o paciente a dar entrada no processo pela via administrativa e a gente vai mantendo o Ministério Público informado da atual situação daquele processo. Antes do início, né, nessa fase entre a assinatura do TAC, que era o projeto piloto, até a assinatura do termo de cooperação, nós tivemos um período de adaptação e de capacitação. Às vezes a gente acha que é só olhar os dados e dar uma informação. Não é tão simples. A gente precisa conhecer minimamente das políticas públicas do SUS. A gente precisa também dar uma informação de forma segura. Então, nós tivemos momentos de capacitação. E aí, eu trago um pouquinho do nosso fluxo de elaboração das notas técnicas. Então, o recebimento da demanda pelo núcleo. A distribuição é onde a gente vai solicitar as informações concernentes ao caso. A elaboração de uma primeira revisão. Hoje, quando iniciamos, eu tinha um colega que me auxiliava na elaboração dessas notas técnicas. Então, eu passava por uma revisão por mim, para depois a gente dar a devolutiva e encaminhar ao MP. Aqui nós temos a elaboração da nota em si, de uma forma bem resumida, tá? O relato inicial mais os documentos médicos que são acolhidos pelo Ministério Público. Quando chega ao núcleo, a gente confronta aquele item que está sendo solicitado com o quadro clínico. Se for o caso de um medicamento, por exemplo, esse medicamento ele está previsto o uso em bula ou não está, é off-label ou não é. Se for off-label, se a gente tem evidências científicas da utilização, então tudo isso a gente cita nessa nota técnica. Então, ali, se tem indicação, até coloquei em verde, né, que é a via mais rápida de elaboração da nota. Se tem indicação, a gente vai olhar, no caso de um medicamento, se a posologia está correta, referente a interações, vai observar nos sites de consulta, né? Conitec, Anvisa, PCDT, que é Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, no CNES, SIGTAP. Então, a gente vai fazer um apanhado, de uma forma geral, daquela demanda que está sendo pleiteada, até para a gente avaliar se tem disponibilidade no SUS ou se não tem, se a gente tem opções terapêuticas, no caso de medicamento, né, possibilitando ou não uma troca. E aí, de forma não incisiva, mas sim como sugestão, a gente pode disponibilizar essa informação dentro da nota técnica. A gente vai informar, então, se temos acesso no SUS. Se tem, informamos na própria nota como e onde, né? A gente não entrega essa nota de qualquer forma, a gente tem que deixar ali uma orientação mínima, porque se a gente não fizer isso, o paciente ele vai retornar ao Ministério Público para tentar novamente a judicialização. Então, assim, uma das coisas que a gente observa, que eu falo que é de muito peso, que com a implantação do núcleo, a gente consegue identificar as fragilidades da saúde como um todo. E uma delas, que com um potencial muito grande, é a falta de comunicação, a falta de orientação. A maioria do que vem para a gente tem o acesso por via administrativa. O que falta, muitas vezes, é a orientação. E, quando não há, né, o acesso no SUS, a gente vai avaliar se há alternativa terapêutica,
Se for o caso de um exame ou de um procedimento, se a gente tem algum que substitua, né, que dê o mesmo resultado final. E aí sim a gente tem a versão final da nota técnica. Outro fato importante é a responsabilidade pelo atendimento, né, a competência de fornecimento. Isso é algo que é muito comum a gente ver, às vezes, uma sentença judicial condenando o município a cumprir algo que, muitas vezes, a competência é do Estado ou da União, né? Então, a gente cita também na nota técnica, diante das políticas, qual é a competência do fornecimento, se for o caso. E aí eu trouxe aqui o resultado, até dezembro, esse ano a gente ainda não fez o levantamento, até pelo recesso, né? Depois carnaval, demorou um pouquinho a gente a retomar, mas está aí, nós tivemos 49 demandas recebidas de março até dezembro. Nos primeiros meses foi bem lento, assim, a gente recebia uma média de 5, 7 demandas. E aí, novembro, se não me engano, a gente teve 20 demandas no mês. Então, foi um mês, está subindo gradativamente. Eu acho que a própria população hoje já está entendendo que, através do núcleo, né, através do Ministério Público, a gente tem ali um direcionamento e um atendimento mais célere daquela demanda. Nós tivemos aqui um total de 49, sendo que 13 dessas 49 demandas foram arquivadas, totalizando 28%. 14 foram ajuizadas, e aí eu vou trazer aqui o resultado dessas 14 que foram ajuizadas. E no dia do levantamento, 22 ainda estavam em andamento, que são esses casos que o Ministério Público ele vem acompanhando a demanda para saber a evolução do paciente dentro da via administrativa. Das demandas ajuizadas, nós tivemos 2 ações extintas, e aí elas foram extintas com todos esses casos aqui. Nós tivemos soluções administrativas. O paciente ele não fica sem atendimento. Tá? Esses casos que foram extintos foi justamente pelo fato de conseguirmos atendimento ao paciente de forma administrativa, pela via administrativa. Das 14 demandas, 7 foram de competência de cumprimento do Estado. E aí nós tínhamos, não sei se Cristiane recorda, mas a gente tinha uma questão onde o município ele sempre entrava no polo passivo para cumprimento, e aí, às vezes, o Estado fornecia o recurso, o município somente para cumprimento. E o que vinha acontecendo? Às vezes, o Estado não fornecia e aí acabava recaindo sobre o município. Então, nós temos hoje no município de Paracatu um TAC do Ministério Público junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde o município ele não entra mais no polo passivo, mas, diante desse TAC, mesmo sendo de competência do recurso do Estado, caso haja necessidade, o cumprimento realizado pelo município. Nós tivemos 0 demandas para cumprimento do município. Estado e município, que são esses casos, né, o município entrando também no polo passivo, nós tivemos 3. E 2 das demandas estava com consulta indisponível, não sei o motivo, mas a gente não conseguiu identificar o desfecho. E aí eu trouxe um dado que das 14 demandas ajuizadas, 6 são de medicamentos, em 2023. Se a gente lembrar dos slides que eu mostrei aqui, né, um dos primeiros, nós tivemos 24 demandas para medicamentos em 2022. E 6 para medicamentos em 2023, já com a atuação do núcleo. Né? Então, é um número bem expressivo. Os resultados eles vieram antes do que a gente esperava. Né? A gente achava que ia colher esses frutos, mas com um pouquinho mais de tempo, mas já está aí, já estamos colhendo.
Aqui eu trouxe um dado também, acho que quando a gente mostra números, né, fica mais interessante. Nós tivemos em 2021, eu trouxe aqui referente ao cumprimento das decisões de medicamentos, porque é a área onde eu tenho mais acesso aos dados, de recurso de orçamento. Então, nós temos em 2021 um total de quase 187 mil reais gasto para cumprimento de decisões de medicamentos. Em 2022, nós tivemos um total de 525 mil, subindo aí 180%. Tá? Em 2023, nós tivemos um total de 595 mil, onde nós tivemos 13% de aumento de um ano para o outro. Esses 13%, se considerarmos o que o medicamento sobe, né, de um ano para o outro, o reajuste é mais ou menos o valor. Então, a gente quase que equiparou um ano ao outro. Aqui, eu trouxe uma outra informação, os processos de medicamentos, os novos processos. De 2022, 12 meses de tratamento para esses processos somariam 344 mil. 12 meses de tratamento para o processo que a gente cumpriu em 2023, R$ 1.028. Então, uma diferença gritante, né? Isso é fruto ali, quando a gente olha no slide anterior, da quantidade de ações que nós tivemos contra o município, que foi bem baixa. Aqui eu trouxe um outro exemplo, na verdade, de solicitação de home care, que era bem solicitado, né, lá para a gente. São 2 demandas que foram acolhidas, né, a gente numera, a gente tem uma ordem de sequência numérica dessas demandas. Demandas 31 e 41, elas diziam respeito a home care, onde o custo mensal seria de, em média, R$ 21 mil cada um, totalizando R$ 252 mil para um ano de cada demanda. E aí, nesses 2 casos, com as informações que nós colhemos e prestamos ao Ministério Público, foram ações ajuizadas, mas que a decisão da ação, ela vem para cumprimento com a prestação de serviço da própria rede. Então, são serviços que já existiam e nós estamos mantendo a assistência a esses 2 pacientes dentro daquilo que o SUS já dispunha no município. E aí eu trago aqui, acho que já foi muito disseminado, né, isso hoje, que é a ideia da gente levar isso para mais municípios, para facilitar o acesso à população, e também racionalizar os recursos do SUS, né, para que a gente tenha uma liberdade de aplicar esses recursos de forma mais efetiva dentro do planejamento que a gente propõe. Então, seria aí uma parceria, né, que foi solicitada do COSEMES para o município de Paracatu, para que tivesse aqui trazendo um pouquinho dessa experiência. E eu trago aqui uma frase que eu acho que casa muito, né, com essa realidade, com essa proposta: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, a gente não precisa de grandes artifícios, né? A gente precisa de força de vontade e de uma luz, né? Então, que tudo que foi dito aqui hoje, eu espero que cada um leve aí um pouquinho para aplicar onde, né, vocês estiverem. Obrigada. Agradecemos então a todos pela presença. Doutor Luciano, gostaria de fazer algumas considerações finais? Bom, nós teremos então uns 15 minutinhos ainda para perguntas. Quem tiver pergunta,
podem levantar a mão e nós vamos levar o microfone. É interessante, então, com o senhor e a Tatiana. A gente pode ficar, Tá, por favor. Tatiana. Cadê a Tatiana? Do lado da luz. Ah, tá. Isso, falou. Doutor Luciano, meu nome é Dulce Pimenta, sou a gestora de Montes Claros. Em 2017, o município de Montes Claros, em parceria com o Ministério Público Regional, fez um seminário, realizamos um seminário, o COSEMS esteve à frente, onde reunimos aqui o Ministério Público, o Judiciário e os gestores. E Montes Claros, naquele ano, 2017, setembro de 2017, através de uma lei, criou o Núcleo de Apoio Técnico. Montes Claros, inclusive, tem números expressivos. E, na época, a principal discussão, até para dar segurança ao judiciário, foi: o objetivo era esse, encurtarmos distância, e o município não está respondendo por tantas ações judiciais, mas garantir o direito do cidadão também. Então, através desse núcleo, a lei, inclusive, já nomeou os servidores efetivos, com estabilidade. O Ministério Público e o Judiciário fazem muitas consultas a esse núcleo do município. Assim como também, nos números, a gente mostra a quantidade de judicialização realmente diminuiu bastante, mas o atendimento à demanda cresceu. Porque, através dos protocolos, Montes Claros conseguiu garantir, são 4 protocolos de medicamento, de fraldas, de nutrientes e oxigenoterapia domiciliar. Eram as maiores judicializações que recebíamos, né? E mesmo hoje, o judiciário consulta esse NAT. Então, quando alguém entra solicitando uma cirurgia, o município às vezes coloca, temos o contrato, mas não temos agenda, não tem prestador. Ou tem uma fila, né, para atender as demandas. Mesmo assim, doutor Luciano, eu acho que a gente tem, até na região, a gente tem que colocar isso, avançarmos nesse processo. E aqui no município a gente tem uma relação muito estreita, até porque o Ministério Público ajuda muito o município na gestão, por conta desse estreitamento. Mas a gente ainda pode avançar. E eu acho que o Ministério Público é que tem que realmente estar fazendo esse estreitamento na região. Eu acho que esse é o primeiro passo para ser dado. Eu acho que principalmente a sensibilização ali dos prefeitos, para que a gente possa estar fazendo isso, garantindo ao usuário o que está na lei, não é? Mas simplificando muito para os gestores. É muito desconfortável para um gestor receber ordens judiciais, principalmente quando tem prazo. Parabéns aí pela iniciativa. Não era uma pergunta, era muito mais colocar a necessidade e o avanço que os municípios têm quando tem o processo já implantado. Parabéns, obrigada. Secretária, muito obrigado pelo seu depoimento, né? Eu acho que são iniciativas que se completam, né? Essa disponibilidade do município de ter uma equipe para consultas do Ministério Público, do Judiciário, e ter uma resposta fundamentada, isso é essencial. Mas eu acho que o importante, né? Eu acho que o passo maior é que o cidadão também possa ser acolhido, né? Como Tatiana mostrou aqui, nós tivemos lá no exemplo de Paracatu uma quantidade considerável de demandas que não eram do município, né? Que eram do Estado.
e muitos insumos, né, acho que, pelo que você colocou, acho que a totalidade deles disponíveis dentro da rede do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que é isso, é uma organização e uma disponibilidade para o diálogo. O seu depoimento, né, e assim, é claro que no meu papel de centro de apoio, eu falo preferencialmente para os meus colegas. Eu não sou órgão de execução e a minha atuação ela só se dá com a anuência, com a provocação do meu colega da comarca. Então eu falo para eles, né? Mas é claro que quando eu digo que eu não faço cortesia com chapéu alheio e dou os méritos aqui para a Tatiana, é para que os municípios até não vejam com desconfiança, né? Lá vem o promotor trazer aqui mais uma obrigação para mim. Então eu faço essa justiça aqui ao município de Paracatu e acho importante o seu depoimento para que os gestores, os municípios vejam que não é o Ministério Público querendo criar mais uma obrigação, não, até porque quando a gente traz aqui para vocês veem a demanda do cidadão diante do município. Então nós estamos numa posição confortável de mediador dessa demanda. A posição do Ministério Público não está pleiteando algo em seu nome, em nome próprio. Então, quando nós falamos assim, prefeito, secretário, recebe bem, organiza aqui uma equipe para receber essa demanda, ela seja analisada e tratada. Vejam, né, que de 49 possíveis processos, né, nós tivemos, ao final, 3, né, que são, ainda assim, em litisconsórcio município e Estado. Então, e a redução, né, da curva de aumento, né, que era uma curva de aumento de despesas muito, muito inclinada, né, muito... A ideia é que daqui a 1, 2 anos nós possamos colher números e mostrar evidências, né, porque toda política pública, como essa que a gente está colocando, ela precisa ser concebida, executada e avaliada. Então, nós não vamos aqui ficar vendendo o nosso peixe sem mostrar evidência. Quando o doutor Jarbas fala do compor, eu dei os números, né? São quase que 90% das demandas são solucionadas. Então, a ideia é que a gente monitore e mostre isso, mas o seu depoimento, o depoimento da Tatiana, são essenciais, né? Porque, por um lado, eu vou falar para o meu público, né? Que são os colegas que estão aqui presentes, mas, por outro lado, acho importante os gestores falarem. Só algo que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que não são todas as demandas que são passíveis de solução dentro do núcleo, né? Dentro do SUS. Então, a gente tem que estar aberto também, e por isso a gente fala da imparcialidade. O profissional que estiver atuando no núcleo, ele tem que ter uma clareza de que, quando for necessário, às vezes ele vai ter que prestar a informação da necessidade, sim, de judicializar, para talvez criar um caminho legal, né, de aquisição de algo que não está disponível no SUS. Então, assim, eu acredito, né, que é uma ferramenta que, se for bem utilizada, ela traz frutos, né, não somente para a gestão, mas para o paciente também, né, de uma forma mais clara, né, dá para a gente uma facilidade maior no trabalho. Bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar o Luciano pela iniciativa, né, o MP, e principalmente você, Tatiana, pela coragem, né, de encabeçar um processo, uma coisa nova assim, e tão boa para todo mundo, tanto para o município quanto para o cidadão, que é quem merece, né, ter um tratamento bom e rápido da sua demanda. Eu falo que a nossa obrigação como servidor é resolver problema alheio de forma barata e rápida. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente está, como diziam nossas mães, cumprindo nossa obrigação, né? Mas eu queria saber, eu tirei uma foto aqui do seu NTS.
a composição, né? Você falou que são 2 médicos, 2 enfermeiros, um técnico de enfermagem. Como que você fez para convencer esse povo a participar do NTS? E se o MP é a única porta de entrada para as demandas do NTS? Bom, convencer é uma palavra é diferente, eu nunca pensei dessa forma. Mas eu acho que a gente deve avaliar o perfil dos profissionais, né? Primeiro, nós não temos um cargo para isso, né? Na verdade, eu entendo como prestação de serviço, mas dentro daquilo que eu já me proponho a fazer. Se eu trabalho na assistência farmacêutica, eu entendo que eu tenho que dar informações no que é referente, né, a isso. Então, acho que alguns colegas, né, abraçaram a causa, mas a elaboração das notas ainda comigo, né? Então, essa composição do núcleo, ela, na verdade, essa equipe ela é mais um apoio para acesso às informações do paciente na rede, ou da não inserção dele na rede. E você me fez uma outra pergunta. Sim, o MP é a única porta de entrada, uma vez que, para reforçar a imparcialidade, né, até no que eu disse, referente àquelas demandas que a gente não tem acesso, e muitas das vezes a gente precisa realmente apontar isso, né? Ou talvez aquele paciente, né, já recebi demanda de paciente terminal oncológico, né, e aí a gente não tem uma política para comprar esse medicamento, a gente tem uma política nacional de tratamento integral pela rede CACOM e UNACOM. Então, eu não posso me permitir sensibilizar e, às vezes, mudar, né, ali o final da minha nota técnica. Então, o MP hoje é a única porta de entrada, principalmente por esse motivo. Renato, obrigado pela pergunta, né, nossa colega agora promotora de Bocaiúva. Aí eu queria só fazer um comentário aqui, que, como eu disse, né, o projeto nasceu lá em Paracatu, né, nasceu até via TAC, depois nós dissemos, né, que o TAC não era o instrumento mais adequado, porque a gente não estava ajustando conduta, né, o município não estava com conduta inadequada, por isso nós passamos ao acordo de cooperação técnica, que é um convênio, né, que as instituições fazem. Mas, ajustando, digamos assim, a realidade estadual e sendo um pouco mais ousados, na proposta a gente não coloca o Ministério Público como única porta de entrada, não. A ideia é até que o cidadão possa procurar direto ao município, até porque a gente sabe que muitos ainda não conhecem o Ministério Público. Nas comarcas em que tem a defensoria, pode ser que ela procure a defensoria. Então, a ideia é que a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos ela possa acolher qualquer pessoa. O controle social, né, pode encaminhar também algumas pessoas, então que ela possa acolher as pessoas. Naqueles casos em que foi ao Ministério Público e que o Ministério Público demandou um questionamento, aí a gente propõe um fluxo de resposta ao Ministério Público. A gente coloca lá na minuta de TAC até que pode ser provocado de qualquer forma o núcleo, e a resposta deve ser dada ao cidadão, né, da forma como ele propôs. E se for o Ministério Público, aí por e-mail institucional e tal, então a gente coloca isso. Em relação à equipe, nós não propusemos, nós não fechamos nenhum tipo de equipe mínima. Então, eu acho que cada município, até porque a gente tem porte de município muito diferente um dos outros, eu acho que cada município vai poder ajustar a sua realidade, né? Tem local que já tem um farmacêutico coordenador lá, e nós estamos falando de uma demanda pequena, às vezes vai fazer com ele e mais um funcionário administrativo. Eventualmente, o procurador do município, a gente pode colocar que esses profissionais dediquem 1, 2, 3 horas do dia a isso. O atendimento fica, às vezes, na própria ouvidoria do município, enfim.
Então, nós não fechamos, então, os prefeitos, prefeitas, secretários que estão aqui, não precisam ficar preocupados, vou ter agora que contratar um monte de servidor, vem mais despesa para mim, lei de responsabilidade fiscal está me apertando. Não é isso, né? Então, como disse a Tatiana, Paracatu, ela ficou dedicada, e os profissionais consultivos são profissionais que têm outras responsabilidades dentro do município. Então, o que eu acho que a gente precisa é muito mais ajustar processo de trabalho do que criar despesa. É lógico, se tiver um município de porte maior, tiver condições de ter uma equipe dedicada a isso, tanto melhor. Mas não é impeditivo, né, para os municípios de pequenos porte. O Edivaldo saiu, né, mas para Berizal, por exemplo, né, o Eduardo, talvez Berizal seja o próximo a implantar, né? Vamos provocar aqui o Edivaldo, mas não é impeditivo o município dizer que não tem como contratar pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Marlon, sou gestor de saúde de Itaiobeiras. Primeiramente, parabenizar você, Luciano, né, o COSEMES, por promover esse evento. A questão da judicialização, eu acho que é uma preocupação, né, realmente, não só do Ministério Público, como a questão principalmente dos gestores e prefeitos. Então, e a gente vê também nesse patamar aí uma demanda crescente, né? Como a gente tem a demanda normal do SUS sempre crescente, a gente está vendo também a questão dessa demanda, né, da população sempre procurar outras alternativas que possa conseguir a questão do acesso aos exames, a consultas, né, e as diversas demandas, né, relacionadas à questão do SUS. Como a Tatiana bem colocou, é muito importante, né, ter essa clareza da responsabilidade de cada índice, porque grande parte, né, do financiamento do SUS ele vem pelos municípios, né, onde que a gente tem o maior investimento. Quando vem uma ação que deveria ser, né, uma responsabilidade do Estado ou da União, sobrecai sobre o município, a gente fica realmente de mãos atadas, até da forma a gente conseguir atender aquela demanda, e a questão do valor financeiro, né, que acaba sendo assim de uma forma bem alta, né, para municípios pequenos igual o porte nosso. Então, primeiramente, parabenizar vocês pelo esse evento. Graças a Deus, o doutor Breno está aí, né, o nosso promotor da nossa comarca lá. A gente tem uma relação muito boa em relação à questão dessas ações, mas a gente vê, né, cada vez mais crescente. Então, queria, né, pedir para você como você entende essa questão de realmente judicializar, caso tenha necessidade, obedecendo essa hierarquia, o que é município, o que é Estado, o que seria a questão da União. E outras situações que a gente vê, uma demanda crescente, são algumas demandas que são em rede. Pegar o caso do autismo aqui, né? Você não trata o autismo somente como profissional. E a gente vê uma demanda crescente de subespecializações, né? Se no interior é difícil a gente conseguir atender uma especialização específica, imagina só uma subespecialização. Então, queria saber você como que vê essa questão da judicialização quando é um atendimento em rede e a população quer ter esse acesso que foge todo o contexto da logística do SUS, da questão das habilitações do Ministério, o que é proposto para a região, de repente aquele serviço não tem nenhuma prerrogativa no SUS de critério de acesso para uma determinada população, que a gente sabe, né, dessas situações. Nesse sentido, outra situação também é a questão do fluxo, como você colocou aí, né, o fluxo de acesso, né, na questão da regulação, eles são bem pré-definidos. Às vezes a população quer saltar aquela etapa e ir direto ao Ministério Público, sendo que tem acesso àquele exame, porém já foi avaliado pela regulação, a regulação não veio critério de priorizar, e mesmo assim o usuário, né, quer encontrar um meio para ter um acesso mais rápido à sua demanda. Muito obrigado pelas perguntas. Secretário de Saúde de Itaiobeiras, na terra do nosso Eduardo, secretário executivo do COSEMES. São vários questionamentos que você colocou. O primeiro ponto que eu queria destacar é que, assim, a judicialização da saúde, como eu mostrei, ela segue crescendo. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para desjudicializar, né? Então, o que a gente está propondo aqui é essa alternativa do projeto Simplificar, para a gente tentar reduzir.
Outro ponto, né, eu trabalho com judicialização não, mas na área da saúde desde 2003, quando eu entrei no Ministério Público como servidor do Ministério Público na promotoria e no CAU Saúde. Eu fui o primeiro servidor do CAU Saúde do Ministério Público. E aí eu posso te falar que nós estamos num processo de melhoria e de capacitação dos atores que trabalham com direito à saúde. É uma área que a gente não estuda na faculdade, boa parte dos conteúdos são mais de administração pública e de saúde pública do que de direito, mas o que a gente vem observando é uma melhoria muito grande dos profissionais, né? A gente vê a melhoria nos julgados dos tribunais estaduais, dos tribunais superiores. A gente vê o Supremo Tribunal Federal falando em saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência. O Ministério Público de Minas, desde 2007, ele tem um convênio com a Escola de Saúde Pública e um curso de Direito Sanitário, né? Eu fiz a especialização lá em 2007, na primeira turma, 2007 a 2009. Já teve turma que eu tive a honra de lecionar para o desembargador Renato Dresch, para o meu colega Nélio. Então, ano após ano, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia Geral do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, as pessoas vêm fazendo o curso, então vem melhorando, a gente vem tendo mais pessoas capacitadas. E dar um spoiler aqui para os meus colegas, nós vamos, possivelmente em agosto, abrir um mestrado profissional na UFMG, no curso de Gestão de Serviços de Saúde. Então, para além da especialização, que tem, digamos assim, uma flexibilidade maior, nós vamos ter também o mestrado, uma pós-graduação estrito sensu. Então, as pessoas vêm se dedicando. Em relação ao cidadão, cabe a nós incentivarmos a desjudicialização, né, com educação em saúde, esclarecendo sobre as políticas públicas. Na medida em que ele tem o acesso, ele vai procurar menos. Da parte do Ministério Público, além do projeto Simplificar, nós temos a cartilha Suzinho, que está ali fora, que é um gibi para o cidadão, orientando o cidadão a procurar o município. Nessa cartilha, né, tem ali um formulário para ele levar para o secretário de saúde, né, para a Secretaria de Saúde, para o secretário responder. Então, são essas iniciativas que a gente está propondo. A Corregedoria do Ministério Público, no ato 02, já de muitos anos, esse é um ato de orientação para os promotores, nas várias áreas de atuação. Então, na área do meio ambiente, o que o promotor preferencialmente deve fazer? Na área de saúde pública. Então, na área de saúde pública, já tem quase 10 anos, a Corregedoria orienta que o promotor, quando recebe uma demanda, deve verificar se tem uma política pública que atende aquela demanda. E aí, o que você falou da repartição de competência, a Corregedoria também orienta a buscar a repartição de competência, obviamente, desde que não haja ali um entrave para o acesso do cidadão. Mas essa orientação de olhar a política pública e de olhar a repartição de competência está lá no ato 02 da Corregedoria. Então, eu concordo com você, é o que o Supremo Tribunal Federal vem sugerindo, que a gente tenha esse cuidado de, primeiro, buscar na política pública, buscar a alternativa e buscar a repartição de competência. E, por último, você colocou das demandas em rede, que eu acho interessante, que muitas vezes alguns colegas, no Ministério Público Estadual poucos, mas no Ministério Público Federal quase que a totalidade, falam assim: eu não recebo demanda individual. Tá. Vamos pensar que tem alternativas para o usuário, que tem defensoria pública, mas isso não pode significar não atender o indivíduo, senão como que a demanda coletiva vai chegar, né? Nós vamos precisar de passeata da coletividade para levar a demanda coletiva. E aí, o que eu acho nesses casos, como você falou, do autismo, que envolve uma organização de rede? A partir daquela demanda individual, eu tento identificar a coletividade. Então, eu não vou agir necessariamente para resolver o problema do Joãozinho, que tem autismo e que o pai procurou. Eu devo questionar o município: olha, você tem uma rede de atendimento à pessoa com autismo? Como que essa rede funciona?
quais são as políticas na área de educação, saúde e assistência, que são as 3 áreas principais, né? Muitas vezes o município não tem um CAPS, mas ele não tem um CAPS-I, né, um CAPS para criança e adolescente, mas ele tem uma sala de recurso na escola que pode fazer o contraturno e atender muito bem aquela criança. Ou ele tem no CRAS ou no CREAS uma equipe que desenvolve atividades ali que pode ajudar a desenvolver as potencialidades da criança com autismo. E aí o que eu acho interessante, né, na linha do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 698, e que a gente propõe lá no outro projeto do Ministério Público, que é o projeto Melissa, é devolver a bola para o gestor. Então, olha, eu recebi uma demanda aqui de autismo. Quais são as políticas públicas que você tem? E me apresente um plano para resolver. E, a partir daí, nós vamos acompanhar, vamos analisar, obviamente, aquele plano, né? O CAL está à disposição com a sua equipe técnica, a coordenadoria também, mas, a partir dali, nós vamos monitorar aquele programa, aquela proposta que o gestor apresentou. Então, acho que a forma de enfrentar essas demandas, como você falou, de rede, demandas coletivas, algumas delas que não resolvem dentro da comarca, né, porque, dentro do município ou dentro da comarca, porque você vai precisar do polo de micro-região, do polo de macro, é exatamente a gente ter disponibilidade para o diálogo e o gestor apresentar, olha, eu estou aqui com a minha atenção primária, faltando profissional, os profissionais não cumprem carga horária, o que eu vou fazer é isso, vou fazer uma reunião de sensibilização, vou, num período tal, contratar mais ACS, estou com concurso em andamento, e aí o promotor deixa de ter aquela obrigação que para nós também é muito desconfortável, né, gente, de dizer assim, faça isso, faça aquilo. Ninguém quer sentar na cadeira do gestor, até porque, como acontecia lá na escola, acho que tem taxinha na cadeira do gestor, viu? Não é uma cadeira confortável, não. Então, a gente não quer isso. Então, a gente precisa abrir esse diálogo e o gestor apresentar, olha, eu vou solucionar esse problema dessa e dessa forma. E a gente monitora. Eu não sei se Paracatu tem alguma estratégia em relação a essas demandas coletivas, né? Porque o projeto aqui ele é muito para o individual, né? Mas, assim, eu vejo essa alternativa, sabe, a gente ter o gestor apresentando uma proposta de como resolver a demanda. Quer comentar? Então é isso, gente. Aí eu agradeço realmente a disponibilidade de todo mundo para estar aqui numa segunda-feira, os colegas com as atividades, gestores também, enfrentando dengue, enfrentando outras dificuldades, e acho que posso dizer em nome do Dr. Jarbas, dos nossos colegas aqui, que o Ministério Público está à disposição para simplificar e tentar solucionar as demandas. Agradecemos a todos pela presença. Tenham uma ótima tarde e uma boa semana para todos.